E aí, galera, tudo bom? Estamos ao vivo, finalmente chegou a semana Bean Experts. Estamos na nossa terceira edição e eu estou muito feliz com toda a participação de vocês, todo o engajamento de vocês aqui no chat, que eu já estou vendo um monte de gente aqui. Então, oi para todo mundo, boa noite para todo mundo. Podem continuar. A gente também vai estar no Insta, então se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar, pode mandar lá, a gente também vai estar de olho. Quem está aqui comigo hoje nos bastidores é o Renato. Na semana passada foi o Gui. Quem está fazendo tudo hoje acontecer é o Renato, tá bom? Então, galera, para quem não conhece o Renato, ele é um master gênio aqui, só que ele é meio tímido. Nato, dá um oi pro pessoal, Nato, para todo mundo te conhecer. E aí, pessoal, muito boa noite para todo mundo. Bom evento para todos e boa semana. É isso aí. Então, é o seguinte, para você que chegou aqui meio que com convite de outra pessoa, eu vou explicar mais ou menos como que vai ser essa semana. Essa semana, ela vai ser aprofundada dentro do macro tema de arquitetura, tá? Então, dentro desse macro tema de arquitetura, a gente vai trabalhar alguns segmentos. Então, a gente vai falar sobre arquitetura corporativa, a gente vai falar sobre gestão de pessoas, a gente vai falar sobre processo de implementação, normatização, realidade aumentada, realidade virtual. A gente vai falar sobre alguns novos fluxos que essas tecnologias permitem. Então, novas oportunidades, que é o que a gente vai ter hoje com o Wagner na próxima palestra. Enfim, vão ter vários assuntos para serem discutidos, e principalmente com profissionais que são referências no tema, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E é isso que torna a Semana Bean Experts tão única, porque esses profissionais vão estar disponíveis aqui para vocês mandarem perguntas e participarem. Enfim, se você fosse tentar achar um curso com essa galera toda, eu garanto que você não ia achar, muito menos blocado em uma semana só. Então, vamos aproveitar ao máximo, vamos interagir bastante, várias perguntas, porque é isso que a gente espera de vocês. Aos recados, então. Mais uma vez, a gente está disponível no Insta, para quem não segue a gente, é @BeanExperts. E a gente vai estar de olho aqui no YouTube nas perguntas que vocês vão mandando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês querem discutir, pode mandar aqui. No final da palestra, eu vou olhar todas as perguntas e vou responder uma por uma. E vai ser assim em todas as palestras. Então, ao final, a gente vai ter um tempo para falar sobre tudo que vocês perguntaram aqui, tá? A segunda coisa é a seguinte: Mariana, não vou poder participar amanhã e eu queria tanto assistir a palestra que vai ter, ou hoje eu cheguei atrasado, putz, eu queria ver desde o começo, como é que faz? Então, você vai fazer o seguinte: a gente tem o Acesso Ouro. O Acesso Ouro, para quem não sabe, é uma plataforma onde a gente vai deixar disponível todo o conteúdo dessa semana, da terceira semana, tá bom? Além do conteúdo da terceira semana, a gente também tem alguns bônus e alguns outros conteúdos adicionais. Então, o que a gente tem de conteúdo adicional? De conteúdo adicional, a gente tem as 4 palestras mais bem votadas da primeira e da segunda semana. E a gente também tem um grupo de WhatsApp que é bem legal, que eu acho que a Natasha até comentou lá no testemunho que ela fez, que está no nosso Insta, falando sobre isso. É um grupo de WhatsApp que a gente fica interagindo o tempo todo, tá bom, galera? E é isso que a gente tem dentro do pacote do Acesso Ouro. De bônus, a gente conseguiu umas coisas incríveis nessa semana pro Acesso Ouro, que é justamente 10% de desconto no curso do Everton Amaranto, 10% de desconto no curso BIM da Implementação à Venda, e a gente conseguiu para vocês um curso incrível de bônus da Ugreen, que é sobre simulação energética, tá? E sustentabilidade. Então, assim, é um curso maravilhoso, um curso incrível, e ele já vai estar disponível para quem comprar o Acesso Ouro. Dados esses recados, eu falei que ia ter uma série de surpresas essa semana, e uma das surpresas que a gente tem é que foi patrocinado pelo Marcelo Rosbach, na verdade, ele vai dar para todo mundo que se inscreveu os cursos do Aprenda BIM. Então, galera, você que foi lá, se inscreveu, que compartilhou, você vai ter acesso ao curso do Aprenda BIM, além de todo esse conteúdo que a gente vai ter agora da terceira semana BIM Experts. Além disso, a gente vai ter algumas outras surpresas que a gente vai compartilhando com vocês ao longo dessa semana. Mas, como eu disse, surpresa, eu não vou falar mais nada sobre isso aqui.
Vocês já viram no Insta, a gente tá com alguns patrocinadores, a gente tá com a Roca patrocinando o evento e também a Panasonic. Quem chegou no comecinho viu um pouquinho da propaganda da Panasonic. A Panasonic, ela mostrou um cooktop maravilhoso, é o cooktop dos sonhos. Ele é um cooktop de indução e ele é o único no mercado porque ele consegue medir exatamente a temperatura dentro da panela sem a interferência do vidro. Quem não cozinha não entende muito bem disso, mas isso é incrível porque a gente está falando de indução, enfim. Então, depois vocês podem dar uma olhada, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. E eu vou deixar vocês um pouquinho mais tentados. A Panasonic vai liberar para todo mundo que também está inscrito um desconto de 25% por 3 meses para especificar os produtos deles nos projetos. Então, se você tem algum cliente que você está em fase de especificação, a Panasonic vai estar liberando esse cupom. Depois a gente manda para vocês por e-mail, por isso que é importante vocês estarem inscritos e não só assistindo aqui ao vivo. Se vocês quiserem esse desconto, corre lá no site, se você não está inscrito ainda, se inscreva que no final da semana a gente vai mandar para vocês esse cupom de desconto, beleza? Esse desconto ele vai ser válido na loja online da Panasonic, tá bom? Então, não é em qualquer loja, não é em qualquer ponto de venda, é na loja online da Panasonic. Bom, acho que dito tudo isso, a gente pode finalmente começar. A minha palestra vai ser bem focada na parte de novas perspectivas, que basicamente cada uma das pessoas ao longo da semana vai aprofundar bastante. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Se tiver algum problema de conexão, por favor, compartilhem aqui com a gente, tá? E a gente vai fazer o possível para corrigir o mais rápido possível. Agora eu vou compartilhar minha tela. Vamos começar, então. Aí, galera. Então, inovações tecnológicas e o futuro da arquitetura. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Macedo, tá? Eu sou engenheira civil e eu não sou focada na área de arquitetura, apesar de ter um grande interesse nessa área. Mas eu tenho uma paixão particular por todas as inovações que a gente tem dentro do setor. E eu gosto sempre de começar com uma provocação, que é justamente para onde nós estamos indo. Para a gente conseguir responder essa pergunta e realmente refletir sobre isso, é interessante a gente saber de onde que a gente veio. E tem uma artista plástica que eu gosto demais, o nome dela é Zenka, e ela trabalha com arte de rua. E ela fez vários murais, e esses murais dela são justamente falando sobre toda a inovação tecnológica que a gente tem. E esse aqui me chama bastante atenção. Cada círculo desses que ela fez no mural representa 1 milhão de anos. Então a gente vê aqui, dentro desse painel, que a gente tem vários anos ali, basicamente com os dinossauros dominando o planeta. Daí a gente tem a extinção dos dinossauros, vários anos, vários milhões de anos em branco, finalmente o surgimento do homem, e ali o último mesmo, é o surgimento do Homo sapiens. O Homo sapiens, ele está na Terra apenas há 0,2 milhões de anos. E nesses 0,2 milhões de anos que a gente está aqui, a gente teve uma evolução gigantesca. Então, a gente saiu da Idade da Pedra como Homo sapiens, a gente evoluiu para a Era Agrícola, a gente foi para a Era Industrial apenas 200 anos atrás e agora a gente está na Era da Alta Tecnologia. A Era da Alta Tecnologia, o que quer dizer tecnologia afinal? Tecnologia, na verdade, não é algo tão recente assim quanto diz a Era da Alta Tecnologia. A tecnologia ela surgiu desde o surgimento do Homo sapiens em si. Porque tecnologia nada mais é do que um produto de ciência, engenharia ou qualquer tipo de técnica que vai envolver vários instrumentos para resolver um problema. Quando a gente fala em arquitetura, a arquitetura desde sempre vem resolvendo problemas, e não apenas há 60 anos atrás. A engenharia também é a mesma coisa. Mas quando a gente fala em alta tecnologia, na verdade, a gente está falando desse novo mundo que a gente vive, de tecnologias digitais, desse mundo virtual, que é completamente novo e muito disruptivo. A gente vê, para quem não conhece esse ovo ele bateu o recorde mundial. Ele se tornou mais
o ovo mais curtido, mais até do que todos os influencers, em um tempo recorde de apenas, acredito que 1 semana ou 3 dias. E é nesse mundo que a gente está inserido agora, nesse mundo de mudanças rápidas. Tem um livro super interessante para quem quiser ler depois, que fala sobre a singularidade está próxima, que é do Ray Kurzweil. E esse livro, ele fala como a capacidade computacional vai continuar crescendo e o impacto da tecnologia junto com isso. E ele prevê que a gente vai chegar num ponto tal que a tecnologia que a gente tem, a capacidade de processamento que a gente tem, vai superar a capacidade de processamento de todos os cérebros humanos juntos em alguns anos e vai superar em breve a capacidade de processamento de um cérebro humano. Isso não está tão longe com todas as tecnologias que a gente tem, principalmente quando a gente fala em computação quântica. Bom, mas mesmo assim a gente tem uma série de problemas, né? Rodaram uma entrevista perguntando quais são os maiores problemas do mundo. E essa lista rodou, e esses foram os problemas que foram elencados pelas pessoas. Então, basicamente, a gente vê o quê? A gente vê aqui a alteração climática, né, que é a sustentabilidade, pobreza, conflito religioso, falta de oportunidade econômica, segurança, falta de escolaridade, responsabilidade de governo e corrupção, enfim. A gente vê que esses são problemas recorrentes e muitas vezes a gente para se perguntar sobre eles. Só que, na verdade, eu queria oferecer um problema maior, que é o que eu acredito que seja o maior problema do mundo. É tempo. E eu vou explicar por que o maior problema do mundo é tempo. Bom, a gente percebeu que com a tecnologia e esse avanço exponencial das tecnologias, o que a gente teve foi justamente o tempo, nosso tempo sendo economizado cada vez mais e mais. A gente vê que a gente tem uma capacidade gigantesca, né? A gente conseguiu deixar de, por exemplo, ficar na fila do banco para resolver tudo no celular. A gente passa, em média, 3 horas e meia por dia no celular, mas se for analisar mesmo, isso não é nada perto do tempo que a gente gastava antes. O tempo que a gente gastava indo no banco, o tempo que a gente gastava tendo que ir no mercado porque esqueceu de comprar alguma coisa, agora a gente consegue resolver com o Rappi. Para quem mora numa cidade que o Rappi ainda não chegou, eu vou te explicar rapidinho o que é. Então, tem o iFood, o Uber Eats, que entregava comida de restaurante. O Rappi, ele surgiu de uma ideia parecida, mas basicamente de te entregar qualquer coisa. Então, se você precisa de alguma coisa do mercado e você esqueceu de ir no mercado, o Rappi resolve para você. Você esqueceu de comprar cigarro, o Rappi resolve para você. Então, basicamente é isso. Imagina o quanto de tempo que você não salvou de deslocamento, quanto tempo que você não salvou de tudo na sua vida por todas essas facilidades que você encontra num lugar só. Então, o celular, ele deixou de ser uma convergência de tecnologia no sentido de telefone, câmera e GPS para ser muito mais do que isso. Você tem serviço bancário, você pode encontrar pessoas, você consegue acionar outros meios de transporte, você consegue fazer seu mercado, você consegue ter sua agência de viagens e pesquisar uma série de coisas. Enfim, então, o que acontece com a convergência de tecnologias? O que é a convergência de tecnologias e por que isso importa tanto? A convergência de tecnologias é basicamente quando você tem uma perda de limite entre uma tecnologia e outra. Você deixa de distinguir duas áreas que eram muito claras na sua cabeça, elas passam a ser uma coisa só. Você deixa de enxergar a diferença entre uma e outra. E essa convergência das tecnologias, elas são relevantes porque foram elas, a convergência de várias tecnologias em vários segmentos, salvando o nosso tempo, que permitiu que vários índices que a gente tem hoje fossem melhorados. Como assim? A gente vê, então, que todos aqueles problemas que foram elencados, na verdade, com o rápido crescimento da tecnologia, eles foram sendo resolvidos e eles vão ser praticamente minimizados em alguns poucos anos. Então, aqui a gente vê que a quantidade de pessoas vivendo em extrema pobreza em várias partes do mundo reduziu drasticamente. A gente vê também que crianças trabalhando em ambientes perigosos ou trabalho infantil de qualquer maneira vem reduzindo de maneira gigantesca. A mesma coisa para pessoas sem nenhuma educação formal, em todos os países, desde os mais avançados até os subdesenvolvidos, a gente vê essa redução. A mesma coisa para mortalidade infantil.
isso diminuiu muito. Isso que a gente está comparando de 1990 até 2017. Imagina se a gente conseguir todos os índices desde 1900, por exemplo. Também, quando a gente fala em horas de trabalho, em atividades não ligadas à agricultura, a gente também repara uma redução nas horas de trabalho. E isso vai ser cada vez mais verdade em um número maior de países. Na contramão, né, lógico, a gente tem a redução dos problemas e a gente vê uma melhora, a gente vê uma otimização. Então, que otimização que a gente vê? A gente vê que a renda média das pessoas desde 1980 subiu. A gente vê que o número de pessoas alfabetizadas em todos os países subiu. A gente vê que a expectativa de vida também subiu. E, principalmente, a quantidade de pessoas usando a internet. Então, dentro desse mundo que a gente tem de mudanças rápidas, a gente também percebe que essa convergência de tecnologias, na verdade, foi a maior responsável por solucionar todos esses problemas. A verdade é que hoje a gente vive num tempo de milagres que são tão corriqueiros que é difícil de enxergar como algo que é além do curso normal das coisas. E a gente tem que tentar convencer a nós mesmos a acreditar no impossível com mais regularidade. O fato é que esses fatos impossíveis que a gente achava antes de resolver, eles estão apenas começando. E quando a gente fala em arquitetura, né? Quais são esses fatos impossíveis? Quais são esses milagres corriqueiros? Quais são essas tendências que a gente vê? Bom, eu separei 6 tendências que eu acredito que são muito relevantes para a gente prestar atenção, principalmente quando a gente fala em novas tecnologias na arquitetura, tá? A primeira categoria é um grande grupo, na verdade, são mídias digitais e espaços físicos. O segundo grande grupo é o neo-urbanismo. O terceiro é co-housing. 4 seria volta à natureza e bem-estar. 5, da automação aos digital twins. E, finalmente, o 6 seria MMC, tá bom? MMC, vamos começar, então, aqui com as mídias digitais e espaços físicos. Mídias digitais e espaços físicos. Bom, a gente tem o que dentro disso, né? Como fatores que a gente tem de desdobramento dentro dessa macro categoria. A gente tem a democratização da arquitetura, a gente tem a era do Wi-Fi, a gente tem espaços instagramáveis e Pinterest Worthy Spaces. E o que isso quer dizer? Bom, quando a gente fala principalmente em democratização da arquitetura, a gente está pensando no quê? A gente vê que cada vez mais os espaços realizados por nós, os espaços construídos, eles são compartilhados numa velocidade muito grande. E não são apenas espaços, vamos dizer assim, como o Louvre. A gente vê espaços como banheiros, a gente vê espaços como cozinhas sendo compartilhados. A gente vê uma democratização dentro desse espaço digital da nossa arquitetura. E isso traz consigo o quê? Traz muitas referências, a gente consegue fazer uma pesquisa de referências cada vez maior. A segunda coisa é que a gente está vivendo na era do Wi-Fi. O que quer dizer era do Wi-Fi, né? Quando que começou essa era do Wi-Fi? Essa era do Wi-Fi começou, na verdade, quando em 1920 a gente tinha numa luta de boxe mais pessoas assistindo, acompanhando essa luta de boxe do que pessoas efetivamente assistindo. E o que essa Wi-Fi Age muda na nossa realidade, na nossa perspectiva dentro da arquitetura? Isso muda que, por exemplo, quando você vai construir uma casa, um prédio, quando você vai criar uma interferência dentro do espaço, você tem um impacto muito maior do que aquele impacto local. Quando você constrói uma obra, a partir do momento que ela vai para essa zona de Wi-Fi, o impacto que você gerou foi muito além das redondezas do entorno daquele edifício. E isso é gigantesco. Isso você tem uma proporção muito grande. Isso te permite testar, isso te permite aprender,
isso te permite experimentar muitas outras coisas. Finalmente, a gente tem os espaços instagramáveis, que são o quê? Com as mídias digitais surgiram vários museus, surgiu o Museu do Sorvete, surgiu o Color Factory, surgiu o Refinery 29, surgiram vários museus em todos os lugares do mundo que tem esse foco. O foco é justamente o compartilhamento em mídias sociais. Eu tive o prazer de conhecer um deles e é realmente uma experiência incrível, uma experiência experimental e que tem trazido um outro ar principalmente para o varejo, porque isso tem incentivado o que a gente chama de pop-up stores. São lojas ou são experiências que aparecem e desaparecem numa velocidade muito grande, e o intuito dele é justamente ser compartilhável, porque com as compras online, a gente vê que as pessoas evitam ir para os espaços físicos. E os pop-up places, eles são justamente para isso, para atrair cada vez mais pessoas para dentro desses espaços. E, finalmente, o Pinterest Worthy Spaces. O que são esses Pinterest Worthy Spaces? Para quem não conhece o Pinterest é uma rede muito legal, uma rede social bem bacana, onde você consegue salvar várias referências. Você que é arquiteto, eu tenho certeza que você conhece. E, basicamente, o que você quer? Você quer que a sua casa seja digna de estar lá, você quer que o seu espaço seja digno de ser compartilhado. Então, essa é uma tendência muito grande que a gente vê, tanto de busca de referência, quanto o que a gente considera como sucesso, que é justamente a parte de visibilidade. Essa é uma tendência, vamos dizer assim, relativamente simples. Então, agora vamos para as que eu acredito que tem uma penetração ainda maior, né? Então, a gente tem que estar falando agora aqui de neourbanismo. Neourbanismo, ele tem várias interfaces, tem vários aspectos que afetam o neourbanismo. E os principais fatores são trabalho remoto, carros autônomos, drones, novos meios de transporte e ruas energizadas. Vamos entrar dentro de cada um deles. Então, quando a gente fala em trabalho remoto, o que é trabalho remoto? A gente vê que cada vez mais a gente tem pessoas no mundo inteiro distribuídas, tá? Trabalhando e sem necessariamente ter que ter um deslocamento. Essas pessoas, elas não precisam se deslocar, elas não precisam sair da casa delas para irem trabalhar. Elas não precisam necessariamente sair da casa delas para ir até um escritório. O escritório delas, muitas vezes, é o dito home office. Algumas delas vão para espaços de coworking, mas nem todas. Então, a gente tem um fluxo migratório muito menor. Para quem trabalha na área de arquitetura, sabe que a gente tem algumas cidades que elas foram desenhadas em bairros residenciais e bairros comerciais. O que acontecia é que a cidade, em determinada hora do dia, virava uma cidade fantasma. Por exemplo, na hora de trabalho, pico de trabalho, a região residencial ela ficava totalmente abandonada. E quando a gente estava em contrapartida no horário da noite, a região que é comercial, no caso, ficava totalmente abandonada. Isso gerava um grande índice de violência, enfim, uma série de problemas, e que a gente começou a ter cidades cada vez mais buscando usos mistos e verticalização. Agora, quando a gente fala nessa mudança que a gente tem de perfil das próprias pessoas, o impacto no urbanismo também é muito grande. Além do impacto desse trabalho remoto, a gente também vai ter um impacto muito grande com relação aos carros autônomos, ou driverless cars. Por quê? Bom, o que acontece? Tem muita gente que ainda não tem esse luxo do home office, tem muita gente que ainda trabalha em escritório, tem muita gente que ainda tem que se deslocar. E o que os carros autônomos fazem? Como os carros autônomos contribuiriam? Bom, hoje você ainda vê o seu tempo se deslocando como uma perda de tempo muito grande, porque você vai estar preso em uma atividade, você vai estar sem realizar nada produtivo e você vai estar simplesmente parado, né, dependendo da cidade que você mora, sem ganhar absolutamente nada, tanto que as pessoas tentam fugir dos horários de rush. Quando a gente fala em carros autônomos, a grande vantagem que vai ter é que você vai deixar de enxergar a sua transmutação, né, o seu deslocamento dessa maneira. Você vai começar a enxergar como um pico de espaço produtivo, que muitas vezes pode ser convertido para o seu próprio bem-estar. E o que isso significa quando a gente fala em urbanismo? Isso significa que
as pessoas não necessariamente vão querer morar em grandes centros. Talvez as pessoas prefiram morar na periferia e utilizar desse tempo de deslocamento para ter um tempo sozinho de produtividade ou para ter um tempo em família de qualidade. Tudo isso depende muito. Então, a visão da própria cidade vai mudar muito. Além disso, as cidades elas vão ter que começar a estar preparadas para novas formas de transporte, como, por exemplo, os drones. Então, a E-Hang, ela é uma empresa chinesa, e agora, em São Paulo, esse drone, né, que surgiu, ele permite que seja transportado um passageiro de até 100 quilos por voos máximos de 23 minutos. Então, agora imagina o impacto que a gente vai ter com isso dentro das cidades, porque os drones eles são relativamente menores que os helicópteros e eles têm um poder de uma escala muito maior justamente pelo valor que eles têm, não são tão caros assim. Então a gente vai ver isso tomar proporções muito grandes, igual os Jetsons previram, né? Então a gente tem que estar preparado para isso e o urbanismo ele vai mudar, ele vai ter que repensar muita coisa, as estruturas da cidade vão ter que ser adaptadas, porque essa não é a única forma de transporte que a gente tem que já está causando um impacto muito grande. Em São Paulo, por exemplo, os patinetes somem das ruas após as novas regras de uso, né? Essa foi a grande manchete que a gente teve aí na semana passada. O que aconteceu? São os patinetes que a gente tem, esses patinetes elétricos, eles estavam gerando uma série de acidentes. Era uma nova forma de mobilidade, as pessoas estavam gostando muito por todo o bem-estar que estava trazendo, mas estava gerando uma série de problemas quando a gente fala em prefeitura, porque era um meio de transporte não regulamentado. E agora, toda a cidade, tanto a parte da prefeitura, o esquema governamental, quanto as próprias pessoas estão tendo que se adaptar a isso. E, finalmente, a gente tem mais essa nova tecnologia, essa startup, que é a Lakai Technologies, tá? Ela lançou o primeiro veículo do mundo de decolagem e pouso vertical elétrico, que também vai utilizar um combustível de hidrogênio. Então, assim, ele já está pronto, ele funciona, ele só ainda não foi aprovado pela agência de voo. Mas imagina só, uma infraestrutura de transporte completamente nova que vai surgir e que a gente vai ter que aprender a lidar com isso como arquitetos. E agora, finalmente, uma coisa que parece até ficção científica, mas na verdade é fato, é que agora a gente tem ruas que são eletrizadas. Como assim? A gente tem os carros elétricos e agora, para você abastecer o seu carro, em alguns lugares, eles já estão fazendo testes, basta você passar por essas faixas e você vai ter o seu carro abastecido. Então, imagina só o impacto que a gente também não vai ter na parte de infraestrutura. Mais do que deslocamento de carros, a gente também vai ter isso dentro das calçadas. Tem uma empresa que chama PaveGen, e o que ela faz? Tanto para a parte de comércio, quanto para a parte de infraestrutura urbana, eles têm esses passeios, né, essas calçadas, onde as pessoas andam e ao mesmo tempo que elas andam, elas geram energia e dados. Então, você consegue transmitir para o pessoal do comércio, para onde as pessoas estão indo, você consegue transmitir para as próprias pessoas quanto de energia que elas estão gerando, você consegue estimular as pessoas cada vez mais a se deslocarem a pé, a terem estilos de vida mais saudáveis, enfim. A grande promessa é que essa PaveGen seja a Tesla das Smart Cities. E isso pode ser utilizado ainda mais dentro de, por exemplo, ambientes de alto fluxo. Aqui é um exemplo, né, onde foi feito numa pista de dança, mas imagina só quando a gente fala em uma escola onde você tem um alto tráfego de crianças correndo o tempo inteiro, imagina quando a gente fala num aeroporto, imagina quando a gente fala em vários outros ambientes que a gente tem pessoas se deslocando o tempo inteiro. Isso é uma tecnologia incrível e que está sendo muito utilizada já, tá? Ela não está mais em fase experimental, ela já é aplicada, por exemplo, em alguns campos de futebol, então você faz toda a parte de pavimentação, daí por cima você coloca grama sintética. Então você tem campos de futebol, desculpa, gente, onde... Acho que o meu cachorrinho se empolgou.
Então, você tem muita tecnologia já sendo aplicada que deixou de estar em fase de teste. Outra tendência que a gente vê, né, é justamente a parte de co-housing, co-living e urban campus, pocket neighborhoods, kitchenless cities e casas multigeracionais. Eu vou entrar dentro de cada um desses assuntos. Bom, então, o que é a questão do co-living, né? A gente sabe, não é segredo para ninguém, que dentro das cidades, o valor dos imóveis está crescendo muito. O valor dos imóveis está crescendo de uma maneira assustadora, principalmente quando a gente fala em centros. E o que está acontecendo? As pessoas elas não conseguem morar no que elas considerariam uma casa dos sonhos, então cada vez mais as pessoas estão procurando morar juntas. E tem uma série de startups nesse sentido. A gente tem o WeLive, que é a mesma empresa do WeWork, que trabalha com coworking, e o WeLive é um outro segmento do WeWork que trabalha com casas compartilhadas. Então, você tem várias pessoas morando juntas, você tem o Hub House, que também trabalha dentro do mesmo sistema, que eles vão trabalhar com basicamente a mesma coisa da Airbnb, só que no que a gente fala que o controle é de quem está alugando, né? Além da parte de co-housing, a gente tem também o que a gente chama de pocket neighborhoods. Pocket neighborhoods, diferente do co-housing, que você vai dividir obrigatoriamente espaços comuns da casa com a pessoa, ou as pocket neighborhoods você divide áreas sociais. Então, por exemplo, um jardim, uma área de lazer, uma área gourmet, mas a sua casa é completamente separada, mas ela é feita e projetada justamente para proporcionar mais encontros humanos dentro desse novo contexto que a gente tem. E finalmente, Kitchenless Cities foi até premiada, foi de uma arquiteta. Ela propôs que, na verdade, a tendência nossa, né, é de utilizar a cozinha cada vez menos por todas essas facilidades que a gente tem, né, de iFood e iTudo, a gente utiliza a cozinha como espaço para preparar a comida cada vez menos, e justamente pela quantidade de pessoas que a gente tem cada vez mais morando sozinhas. Então, a proposta dela, na verdade, é que as cozinhas passem a ser espaços compartilhados entre várias pessoas, e foram feitos vários experimentos nesse sentido, vários experimentos das pessoas compartilhando esse espaço, e o que ela percebeu foi que isso gerou, primeiro, né, uma otimização dos recursos, porque as pessoas passavam a compartilhar o que elas tinham de insumo em casa. Também teve um empoderamento feminino muito maior, principalmente no que se fala em países subdesenvolvidos, porque nos países subdesenvolvidos você tinha, então, uma cozinha sendo compartilhada por várias mulheres, permitindo, então, que cada uma cozinhasse em dias diferentes para que as outras pudessem trabalhar, e principalmente encontros humanos, que têm sido cada vez menores. Esse approach que a cozinha traz acaba melhorando isso também. Agora, no que a gente fala de casas multigeracionais, o que são as casas multigeracionais, né? De acordo com aqueles gráficos que a gente viu, a gente percebeu que a expectativa de vida está crescendo cada vez mais. E pela primeira vez na história, a gente tem mais pessoas com 85 anos do que com 5 anos de idade. E isso não é um problema, mas é algo que a gente precisa pensar sobre. Porque muitas vezes os idosos, eles deixam de conseguir morar sozinhos a partir de algum ponto, ou eles não querem sair da casa onde eles estão para morar com os filhos, eles preferem continuar onde eles estão. Então, essas casas multigeracionais, elas são justamente focadas em manter a independência dos idosos, a independência das pessoas, mas ao mesmo tempo colocá-las morando juntas. Então, é uma proposta bem interessante e que tem crescido cada vez mais, porque dentro desse tipo de proposta você consegue, além de ter a interação entre as pessoas, você consegue mais do que isso, manter a independência, a qualidade de vida e, mais uma vez, economia de recursos, porque você vai estar compartilhando tudo isso com mais do que uma família. A outra tendência que é observada é justamente a volta à natureza e ao bem-estar.
Então a gente vê muito uma busca pelo wellness, que é o bem-estar, né? A gente vê uma tendência que é conhecida como natureza aumentada ou biofilia. É um cuidado muito grande no que se refere à seleção de materiais e reaproveitamento de materiais. E basicamente é isso. Ali, casas multigeracionais repetiu, mas parou ali por cima. Bom, então no que fala de wellness, né? O que é o wellness? A gente passa 90% do tempo dentro de ambientes construídos. Nós nos tornamos seres cativos. Nós ficamos dentro de ambientes construídos o tempo inteiro e eles impactam muito a nossa saúde. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre prédios doentes, né? Que são prédios onde eles causam justamente doenças nos usuários. Então, são pessoas que desenvolvem dor de cabeça, tontura, elas têm alergia quando elas entram no prédio, por uma série de aspectos, né? Falta de iluminação adequada, falta de ventilação adequada, enfim, uma série de problemas que estão muito relacionados ao bem-estar. Então, a gente vê cada vez mais, principalmente no que se fala de arquitetura corporativa, uma busca muito grande para esse bem-estar dentro do ambiente construído. E esse bem-estar ele está muito associado à utilização, é, à utilização de elementos da natureza e busca por iluminação natural, ventilação natural e todos esses recursos que a gente bem conhece, além de estimular as pessoas a se exercitarem cada vez mais. Então, por exemplo, ao invés de você deixar um elevador ali na frente do lobby de entrada, deixar o elevador mais acessível, você faz o quê? Você deixa o elevador mais escondido e você estimula as pessoas a utilizarem escadas. Você, ao invés de manter as pessoas sentadas, isoladas em cubículos, você tenta projetar o prédio de uma maneira que eles se encontrem mais. Enfim, então, tudo isso tem sido uma tendência muito grande que as pessoas têm perseguido, né, utilizando recursos como a biofilia, que é trazer elementos mais do natural para gerar um conforto e, lógico, aumento de produtividade nas pessoas. E, finalmente, a natureza aumentada, né? Eles descobriram que a gente sente falta desse contato com a natureza, que as pessoas ficam doentes pela falta de contato com a natureza. Então, mesmo dentro de shoppings, dentro de escritórios, o contato com a natureza tem sido procurado. Isso através até de dispositivos de realidade virtual, de realidade aumentada e realmente de trazer elementos naturais para dentro dos ambientes construídos. Então, a gente vê uma tendência muito grande de parques internos, a gente vê uma tendência muito grande nesse sentido. Quando a gente fala de seleção de materiais, a gente tem uma preocupação muito grande hoje em dia em reutilizar materiais sempre que possível, justamente porque a gente está consciente da geração de resíduo que a nossa indústria tem, a indústria da construção civil e da arquitetura é responsável por grande parte da geração de resíduos do mundo. E mais do que isso, a gente tem a consciência também de que muitos elementos construtivos que são utilizados, eles podem emitir, por exemplo, partículas voláteis, que fazem um mal muito grande para as pessoas que estão dentro desses ambientes. Então, a gente tem que ver um cuidado muito maior no que se refere à arquitetura com relação a isso. E isso não deixa de ser uma tecnologia. É uma tecnologia, mas é uma tecnologia específica, direcionada sempre para o bem-estar e para a natureza. Bom, agora chegando finalmente na parte que se refere de automação e digital twins, como são conceitos diferentes, eu não coloquei todas as tecnologias que estão envolvidas aqui, porque a automação e os digital twins, eles são uma convergência de tecnologias já muito grandes, então eu vou falar brevemente sobre cada uma delas aqui. Dentro de automação, eu trouxe um exemplo muito básico, que é essa empresa, essa startup que chama Vicnose. Então, a Vicnose, ela basicamente vai mostrar o poder que você teria tendo uma casa totalmente integrada. Eu falo que eu descobri a mágica na minha vida quando eu descobri que eu não precisava de um pendrive. Eu fui num amigo meu, eu tenho um iPhone, e esse meu amigo precisava me passar uns arquivos, e daí ele me passou por AirDrop. Para mim, esse momento foi mágico. Agora, imagina quando você tem uma casa que é totalmente integrada, que é totalmente conectada,
uma casa que reconhece você quando você chega, que conhece todos os seus hábitos, liga e desliga a televisão sozinha, prepara o seu café e administra tudo o que você teria que administrar sozinho. É uma oportunidade incrível e a gente está vivendo em tempos super interessantes quando a gente pensa nisso e quando a gente pensa em todas as possibilidades que isso traz para a gente. Isso não é ficção científica, isso de fato é possível. É claro que você vai gastar um pouco mais, porque ainda essas tecnologias têm um custo um pouco maior, né? Principalmente quando a gente fala a nível de Brasil, mas é totalmente possível você ter uma casa automatizada. E quando a gente fala, principalmente em prédios corporativos, isso tem sido utilizado cada vez mais para aumentar a produtividade. Oi, vou avisar aqui. É, galera, a internet ficou meio ruim, não sei, mas me avisem aqui no chat, beleza? Eu tô acompanhando aqui. É, Então é o seguinte, voltando na parte da automação, a gente tem muitas oportunidades quando a gente fala em espaços corporativos. E por que os espaços corporativos eles têm investido tanto assim é, nessas tecnologias de automação? Eles têm investido tanto assim porque tem um aumento muito grande da produtividade dos funcionários também, quando você dá essa autonomia para cada um controlar o seu próprio espaço. Então, eu, por exemplo, como mulher, sinto muito frio quando eu vou em algum lugar que está com aquele ar-condicionado terrível. Eu tenho que levar praticamente 3 cobertas quando eu vou em algumas reuniões. Então, quando você passa a dar o controle a partir da automação para cada um dos usuários, você consegue ter um ganho de produtividade muito grande. Você consegue tornar as pessoas mais ligadas ao ambiente que elas estão. Você consegue trabalhar, trazer relacionamentos cada vez melhores. Ainda mais se a gente volta a pensar que 90% do tempo que a gente passa é dentro de espaços construídos. Agora, indo para o Digital Twins, né, que parece que é a mesma coisa, mas não é. O que são esses Digital Twins? Quem me acompanha nas redes sociais já me ouviu falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou explicar aqui para vocês, de um jeito bem resumido, o que são os Digital Twins. Os Digital Twins, basicamente, significam que você tem uma cópia física, tá? Uma cópia digital equivalente e você tem as duas mandando feedback instantâneo em tempo real uma para outra, tá? Tem muita gente que acha que Digital Twin é a mesma coisa que BIM, mas não é a mesma coisa que BIM, então não confundam. Digital Twins é uma tecnologia que pode utilizar os modelos BIM dentro do seu fluxo, mas que não necessariamente significam a mesma coisa, tá? Para vocês entenderem melhor o que são os Digital Twins, vamos pensar no Tesla, no carro Tesla, tá? O carro Tesla, como todos sabem, é um carro de alta tecnologia, é um carro elétrico, um carro maravilhoso, mas o principal da Tesla é que você não tem recall da Tesla, de carros Tesla, você não tem recall. Quando tem algum problema, quando surge qualquer problema em um carro Tesla, você tem uma atualização de software. Porque o que acontece? Todos os carros, eles têm uma réplica digital. Todos os carros têm a réplica física e eles estão sempre em sintonia, mandando feedback um para o outro. Por essa sintonia de um mandar feedback um para o outro, a minha réplica digital consegue resolver automaticamente problemas na minha réplica física. Porque essa minha réplica física está mostrando, por exemplo, um problema no desgaste do parafuso direito. Ah, por que o parafuso direito está sendo mais desgastado? Ah, porque tal coisa no motor, blá, 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 blá. Ah, então o que eu posso fazer? Ah, diminui a rotação em tanto. Então, tudo isso é controlado por sistemas digitais e não necessariamente sistemas físicos. E essa é a tendência que a gente vê para a construção civil. Vai se chegar num ponto onde a gente vai ter uma réplica virtual, uma réplica física e um interagindo com o outro, um mandando feedback para o outro, um corrigindo ao outro, e isso vai ser simplesmente incrível, porque a gente vai sair da automação que usa os sensores e usa
todas essas tecnologias via Wi-Fi, né? Por exemplo, a cafeteira inteligente, para um momento onde a própria inteligência artificial, todos os dados que são coletados, já vão oferecer uma correção. Você já vai ter uma análise preditiva, uma manutenção preventiva de todos os problemas que potencialmente você pode ter num prédio. E, finalmente, né, MMC, que envolve vários tópicos. MMC eu coloquei para resumir, né, porque são várias tecnologias. MMC seria Modern Methods of Construction, né, ou Modern Construction Methods. E, basicamente, eles resumem tudo que a gente vê aí, que, na verdade, é o que a gente mais gosta, que é BIM, Construção Industrializada, DFMA, que é Design for Manufacturing, impressão 3D, e várias startups, né? Bom, para a gente pensar um pouquinho, até a nível de implementação, o que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem que ter em mente o que é a arquitetura. A arquitetura é muito interessante porque, na verdade, ela é o quê? É quando a gente tenta descrever uma realidade que existe, uma realidade que vai passar a existir. E como que a gente descreve a realidade, né? Então, a gente começou descrevendo a realidade de uma maneira pictórica. A gente começou a descrever a realidade a partir de imagens. E daí a gente passou por uma representação geométrica descritiva, que é o que a gente utiliza na arquitetura, em grande parte nos processos de CAD. E daí a gente foi evoluindo, né? Então, com as novas formas de ferramenta que foram surgindo, como por exemplo o BIM, a gente ganhou novas formas de representar a realidade. Só que a nossa cabeça ainda ficou muito presa ali naquela representação geométrica descritiva e até um pouco pictórica, porque tem muita gente que, quando vai implementar o BIM, a principal reclamação que a pessoa tem é falar assim: ai, mas a minha representação não ficou tão legal assim quanto ficaria se eu trabalhasse no CAD. Mas é que a pessoa não entendeu que a gente teve uma mudança ali de ferramenta e que a forma de representação também mudou. E a gente precisa fazer esse shift na nossa cabeça. E tem mais um shift que a gente está passando agora, que a gente não esperava muito, que é justamente o uso de códigos e scripts. Porque deixa de ser uma linguagem visual para ser uma linguagem não visual, mas que traz uma mudança fundamental, com um potencial gigantesco, e que muitas vezes a gente não aproveita. E a gente não aproveita justamente porque a gente não aproveita porque a gente ainda está muito presa naquela representação pictórica da realidade. Só que a gente conseguiu, com novas ferramentas e com novas tecnologias, ganhar novas formas de representar a realidade. E por que é importante, você como arquiteto, entender essas novas formas de representação da realidade? Porque os arquitetos, né, engenheiros também, a gente tende a desenhar o que a gente pode construir e construir o que a gente pode desenhar. Se a gente não sabe que a gente tem novas tecnologias de construção, se a gente não sabe as novas maneiras de representação que a gente tem, a gente deixa de aproveitar todo o potencial construtivo, todo o potencial criativo que nós temos. Porque, na verdade, a gente tem um ciclo aqui, né? O nosso pensamento, ele é diretamente afetado pelas nossas percepções, pelas ferramentas que a gente tem, pelas técnicas que a gente tem, pela mídia que a gente tem, e um interfere no outro aqui. Então, a gente tem que entender e conhecer cada vez mais essas novas técnicas. Por isso que esse evento ele é tão interessante, porque ele é muito rico, tanto em novas ferramentas, como novas técnicas, como novas mídias, para a gente aprender a se expressar e transmitir o nosso pensamento. E por que as novas tecnologias elas trazem esse problema? Porque a gente deixou, aqui é um exemplo bobo, mas o nosso polegar, né, a nossa identidade, ela deixou de ser uma representação pictórica para ser praticamente um código de barra. Isso aqui não representa mais o seu dedão. Isso representa quem você é em um nível de código. E a mesma coisa as construções. A gente está trabalhando com uma nova linguagem. E uma frase muito interessante é que a nossa linguagem
é o que vai determinar a limitação do nosso mundo. Então, se você não tem essa nova linguagem nível de ferramenta, nível de tecnologia, nível de tudo, você vai estar limitando o seu mundo. Então, esse exemplo aqui ele é muito bacana, chama DeepFab House, tá? A DeepFab House ela foi feita em Zurique, na Suíça, e foi uma construção digital do começo ao fim, onde eles combinaram várias tecnologias diferentes em uma casa só de 3 pavimentos, tá? Então, aqui foram as tecnologias que eles utilizaram, e eu vou passar em ordem os vídeos e vou explicando para vocês conforme vai passando. Então, aqui eles fizeram uma parede, tá? Utilizando o Mesh Mode. Tudo foi feito a armação foi toda montada com o robô, lógico, com um ser humano junto, auxiliando, mas essencialmente com o robô. E qual que é a característica principal? Foi feita a partir de um design generativo, um design totalmente não geométrico, né? Não geométrico, que eu digo, não seguindo formas padrão que a gente tem. E o resultado foi incrível e não poderia ter sido feito de outra maneira. E essa casa ela foi feita com o propósito exclusivo de unir a parte de academia com a parte de fabricação, de fato, com a parte de indústria, porque eles percebiam que tinham esse gap muito grande, né? E eles resolveram construir essa casa para provar que esse tipo de tecnologia é possível, é viável e ela está aberta a visitas. Então, aqui você vê a habilidade que esses robôs já trabalham, isso já existe, isso não é ficção científica, e é interessante, mais uma vez, você como arquiteto entender que isso existe, para você pensar em novas possibilidades de como você pode construir. Aqui foi como eles fizeram toda a parte de fachada deles, né? Então, a parte de fachada deles foi muito, muito interessante, porque eles fizeram uma fachada com uma seção de 70 por 100 milímetros em concreto, tá? E eles fizeram isso com um sistema de formas super interessante, com um material que tem um controle incrível de hidratação. Então, cada uma das colunas foi feita em média de 4 horas, sendo que eles tinham 3 metros de comprimento. Agora, imagina só, a capacidade disso quando a gente fala em um prédio ainda maior. Aqui era uma casa de 200 metros quadrados e 3 andares, né? Mas só em um dos andares que eles utilizaram essa estrutura. Agora, quando a gente fala em larga escala, 4 horas por estrutura de concreto, né? Por pilar de fachada, é realmente incrível, porque aqui você já tem a forma e a desforma acontecendo de maneira simultânea, justamente por essa capacidade de material que eles desenvolveram, onde você tem a hidratação totalmente controlada. O resultado que você tem é muito bacana, não só em termos de engenharia, quando você para pensar, mas principalmente em termos de design, porque a forma que você tem aqui não é uma forma regular, não é um quadrado. Isso foi uma forma gerada por computador e você pode ainda adaptar cada uma das seções, justamente pela forma como funciona a fabricação. Você vê que cada vez mais você tem a fabricação fora do ambiente de construção, e no ambiente de construção você tem apenas a montagem. Então, você tem o quê? Ganho de produtividade, porque você tem um controle cada vez maior do lugar que você tá construindo. Você tem um ganho de qualidade, né? Porque esse é um problema que muitas vezes, como arquiteto, você sofre, que é justamente o quê? Você faz um projeto lindo, maravilhoso, chega na hora da execução, você se vê frustrado junto com o cliente. Então, realmente, o resultado que você passa a ter quando você tem a fabricação fora do ambiente construído é incrível. E você vê a facilidade do trabalho. Então, isso também reduz o risco dos próprios trabalhadores. Aqui, a outra tecnologia que foi usada, que é a tecnologia de laje. Então, você vê aqui que eles utilizaram prototipagem, eles fizeram toda a parte de prototipagem dentro de escritório, com impressão 3D. Eles utilizaram design generativo na parte de estruturas. Foi utilizada uma série de tecnologias justamente para possibilitar
um design diferenciado. Você não tem uma laje comum, porque essa aqui é uma laje que não vai ser só uma laje de cobertura, é uma laje piso. Então, em cima você tem mais um andar. Então, essa laje ela tem uma função estrutural, ela não é simplesmente uma casca. Então, pensa só, quando você fala que essas novas tecnologias vão permitir você ter design completamente diferentes, você está dizendo que a gente vai fugir dessa homogeneização que a gente tem hoje das construções. Porque você pode perceber que de uns tempos para cá, não importa o país que você viaja ou a cidade que você visite, as construções de um determinado período para cá, elas estão muito parecidas. Elas estão todas com fachada de vidro, todas quadradinhas, todas muito iguais, justamente por essa padronização que a gente foi criando. Agora, com essas novas tecnologias que a gente tem, de design generativo, de impressão 3D, a gente tem uma capacidade de experimentação muito maior, a gente tem uma capacidade de fugir da homogeneização, a gente tem uma capacidade de gerar a cultura do nosso país de maneira única e singular. Então, assim, a gente consegue manter as construções com os custos normais, a gente vai conseguir evitar desperdícios e a gente ainda vai ter uma personalização em massa. Então, olha só, tudo é possível, só que depende do quanto que você está disposto a se dedicar a entender e a experimentar essas novas tecnologias. Só que, para isso, você precisa se tornar consciente de que se você precisa tomar riscos, você precisa tomar riscos de ser ruim em alguma coisa no começo. Porque a verdade é que todo mundo, quando começa alguma coisa, você é bem ruim, você é bem medíocre. E você tem que tomar esse risco de ser medíocre. E a partir daí ir evoluindo e estudando, porque sem essa tomada de risco de ser ruim no começo, você nunca ia ter a civilização como a gente tem hoje, você nunca ia ter as construções e as técnicas construtivas como a gente tem hoje. Então, olha só o resultado que você consegue ter. Você vê que a forma foi feita, você vê que foi tudo pré-montado, você vê que foi tudo pré-fabricado e que é tudo completamente montado em loco. E é uma laje piso, não é simplesmente uma laje de cobertura. Então a gente vê ali aquela parede que foi montada, né, com aquele robô. Agora a gente vê essa Smart Slab, que é o nome dela, Smart Slab, sendo colocada ali em cima, com um design completamente arrojado, completamente único. Então a gente pode inventar novas estratégias que vão fugir dessa homogeneização e a gente tem então a capacidade de finalmente empoderar a nossa criatividade com essas novas tecnologias que estão surgindo por aí. Agora, a parte da cobertura dessa de Fab House foi feita em madeira. Mais uma vez, eles pensaram em como ia ser a montagem. Se você viu a tela anterior, estava ali a sequência de montagem, né? Então, foi tudo pensado na fabricação, que é o que a gente chama de DFMA, que é Design for Manufacture. Então, aqui você tem todos os robôs montando a parte de madeira, a estrutura de madeira, e nessa estrutura de madeira eles fizeram um revestimento translúcido. Então, deu um acabamento incrível. Você percebe aqui, então, a mistura de materiais, a mistura de técnicas, de tecnologias, e tudo isso só foi possível porque você estava utilizando designs, né, feitos no computador, designs pensados na fabricação e, principalmente, designs otimizados para tudo isso. Agora, olha só a capacidade que a gente tem. A gente não precisa ficar com medo, lógico, mas uma vez eu gosto de reforçar isso. Porque ser inteligente não é apenas usar o computador. Ser inteligente é quando você une toda essa capacidade computacional que a gente tem com a nossa mente. Porque tem um livro muito legal, que eu até recomendo para vocês, que chama 21 lições para o século XXI, e nele ele fala sobre, por exemplo, o impacto de um diagnóstico de um médico se ele fosse uma inteligência artificial, né? Se você tivesse um diagnóstico médico dado por uma inteligência artificial, ele poderia estar matando milhões de pessoas de uma vez só. Agora, se você tem um diagnóstico dado por uma inteligência artificial junto com um médico capacitado, especializado, você minimiza tudo isso e você ainda otimiza o tempo, a capacidade desse médico e de atendimento das pessoas.
Ainda no DeFab House, eles utilizaram o Digital Storm, que é uma empresa, Digital Storm. Essa Digital Storm é muito parecida com o Vicknows, então também toda a parte de automação. Só que só para vocês entenderem quem não é dessa área de automação, né? O que a gente tem de problema hoje? A gente tem aquela lâmpada da Philips Hue, a gente tem, sei lá, a gente tem a Siri lá dentro daquele HomePod, a gente tem várias tecnologias diferentes e o grande problema que a gente enfrenta é o quê? É que quando a gente vai fazer o gerenciamento dessas tecnologias, a gente tem aplicativos independentes. Então, você vai gerenciar a sua cafeteira por um aplicativo, você vai gerenciar a sua lâmpada por outro aplicativo. E desse Digital Storm, no caso, você consegue integrar tudo que você tem na sua casa, todos os devices em um ambiente só. Então, isso é bem revolucionário. Eles estão propondo e testando novas tecnologias nessa DeFab House, porque para vocês entenderem, essa DeFab House, na verdade, ela é uma iniciativa para realmente testar essas novas tecnologias e mostrar que elas são viáveis, tá? Mostrar que elas são viáveis. Lógico, o que acontece? Mais uma vez, claro, a gente tem que tentar trazer isso para o Brasil. Você deve estar pensando, nossa, mas isso está funcionando porque, é lá na Suíça, isso está funcionando porque eles têm grana, isso está funcionando porque, enfim, você pode inventar mil desculpas na sua cabeça do porquê eles chegaram nesse resultado final. Mas eu vou mostrar uma outra empresa, que é a New Story Charity, e eles fizeram essa mesma proposta, né, não igual, mas semelhante, para casas de habitação popular. Essa empresa ela está recebendo investimento do Google, do Facebook e de mais alguns outros gigantes, tá? E eles fazem casas impressas em 3D em lugares totalmente afastados, em lugares remotos, e justamente para ajudar essas pessoas que vivem em situação de risco, tá? E o que tem de tão inovador, né? Porque tem gente que até brinca, o que tem de inovador num cocôzão de concreto sem impresso? O que tem de inovador é justamente a tecnologia do material que está sendo utilizado, porque é um material que eles têm que adaptar esse material, essa liga de material que eles fazem, eles adaptam para cada país que eles vão construir, porque eles querem estimular também todo o comércio na região, toda a utilização de mão de obra da população. Ela tem demais que ela utiliza um processo de design digital, então um processo de projeto digital, e o resultado que você tem é incrível, sem contar no valor que isso custou. O valor é baixíssimo por casa e é realmente impressionante o que pode ser feito, tanto em ambientes onde você tem mais dinheiro, né, no caso do DeFab House, que é um investimento que foi feito justamente para testar novas tecnologias, então podia se ter esse investimento maior, quanto nesse caso onde você tem um investimento menor. Ainda nesses novos métodos de construção, né, que é o MMC, a gente tem também startups que estão investindo em novos modelos de negócio. Então, a gente tem aqui essa Link, é um exemplo de uma startup, mas existem várias outras que vocês podem pesquisar por aí. E eles propõem vários designs de casas diferentes a partir desses módulos. Então, você pode montar a sua casa no formato que você quiser, utilizando esses módulos. E, mais do que isso, o que eles propõem é uma posse flexibilizada. Então, você pode contratar novos módulos, você pode retirar módulos antigos, você tem uma flexibilidade da sua casa muito grande, porque é o que acontece ao longo da nossa vida. A gente primeiro é solteiro, daí depois a gente casa, e daí depois os filhos saem de casa, enfim, então você tem todo um processo de ganho de cômodos e perda de cômodos, e a proposta justamente de várias startups é flexibilizar essa possibilidade para as pessoas. Existem outras startups, essas aqui eu trouxe mais a título de curiosidade, que elas utilizam tecnologias como drones, por exemplo, para fazer a marcação. Então, aqui você tem um modelo BIM conectado com os drones,
e eles fazem toda a marcação em loco da construção que vai ser feita. Então, aqui você tem a marcação de ambiente de tubulações perigosas, ou de onde vai ser construído, enfim. E daí, cada uma dessas estaquinhas tem um leitor em cima, onde você colaciona com o celular esse leitor, esse QR Code, e ele vai dizer o que tem ali embaixo, ou o que tem que ser feito ali em cima, enfim. Então, são tecnologias super interessantes que estão surgindo justamente para ajudar a gente nesses novos processos de construção que a gente vê, tá? Agora, continuando na parte de BIM, né, para quem conhece aquele case da Boeing, a Boeing há muito tempo já usa a realidade aumentada na montagem de asas de avião, que é uma das peças mais complexas que você tem num avião, e eles perceberam que você tem uma redução muito grande de tempo, uma redução de erros, de retrabalhos, enfim. E agora tem isso para parte de construção civil também. Foi feito um aplicativo, lógico, eles são uma startup, esse é o MVP deles, né? E ainda está em fase de adaptação e teste, enfim. Mas imagina o ganho que você já tem dentro desse MVP é gigantesco, né? Você já consegue ter uma colaboração maior, você consegue ter uma redução de tempo, uma redução de erros. E agora, quando a gente pensa nisso em larga escala, a gente tem uma série de problemas que a gente vai conseguir resolver. Agora, depois desse banho de novas perspectivas, a gente tem que voltar a pôr o pezinho um pouco no chão e pensar quais são os desafios da construção civil e da arquitetura que a gente tem hoje, né? Porque não são problemas, são desafios. Bom, o desafio que a gente tem é segurança, a gente está falando em imobilizar um investimento muito grande, a gente está falando em pessoas, então, mal ou bem, essas novas tecnologias, elas ajudam a gente a solucionar isso, justamente porque a gente tem a capacidade de prototipagem, justamente porque, como falaram aqui no chat, né, o trabalhador do futuro, ele não vai trabalhar com construção civil, ele vai trabalhar com montagem. A gente tem também o nosso problema de sustentabilidade. Nós somos responsáveis por 40% de emissão de gás carbônico, 40% de resíduos, e mais do que isso, a gente tem muito desperdício. É fácil enxergar o desperdício aqui, o desperdício é evidente, só que o desperdício ele vai muito além disso, o desperdício vai nos nossos erros, o desperdício ele está até nessa parede de tijolos. E se você não consegue ver o desperdício aqui, é porque você ainda não está treinado. Porque se você parar para pensar em questão de estoque, em questão de transporte, que é justamente o que a gente fala no Lean Construction, a gente tem um desperdício gigantesco e a gente tem uma perda de dignidade muito grande desse trabalhador. Esse trabalhador tem uma capacidade muito maior do que simplesmente ficar empilhando tijolos ali ou de ficar transportando tijolos para baixo e para cima. Ele pode, de fato, estar trabalhando na construção daquela parede, né? E quando a gente para pensar nas estatísticas que a gente tem dentro da construção civil, apenas 1/3 do tempo que a gente tem de obra, os nossos trabalhadores passam, de fato, construindo. Isso é muito problemático. Então, a gente tem que parar e pensar em como a gente pode otimizar tudo isso. Lógico que a gente tem uma complexidade muito grande, porque a gente trabalha com um número muito grande de partes envolvidas, a gente trabalha com um número muito grande de trabalhadores, a gente tem uma baixíssima qualificação desses trabalhadores, mas isso é um problema um pouco social, mas a gente não pode deixar essa complexidade nos abalar, porque, na verdade, essa complexidade ela vem justamente desse nosso desejo de personalização, só que a gente não tenta pensar em como otimizar essa personalização, que é justamente o que aquele case do Deep Web House trata. E o último desafio que a gente tem é margem. A nossa margem de lucro é muito baixa e muito variável. Você não tem como dizer que você teve uma margem de lucro de 10% numa casa, você com certeza vai ter uma margem de lucro de 10% nessa casa. As nossas margens, elas são muito espremidas, as nossas margens, elas não são como de um carro de luxo, que a pessoa sabe o que ela colocou e ela sabe o que vai sair, porque a gente não tem a gente não tem um processo controlado, a gente tem variáveis em questão de custo de material, a gente tem uma série de variáveis, e a gente tem que começar a tentar controlar isso um pouco mais.
E é justamente o que esses novos métodos de construção, eles trazem para a gente, é justamente o que esse DFMA que eu apresentei, que é o Design for Manufacture, tenta trazer. É justamente o que tudo isso que foi apresentado até agora tenta trazer, é justamente uma construção de uma margem melhor. E, finalmente, dignidade, né? Por que aquelas tendências de co-housing, co-living e pocket neighborhoods existem? Porque cada vez mais o preço para você morar em grandes metrópoles é muito grande. Só que nem todo mundo tem condição de morar nesses lugares, por mais que eles tragam um lado mais econômico. Tem muita gente que vive nos cubículos, né? Se você digitar Hong Kong cubicles na internet, você vai ficar impressionado. Tem gente que vive em espaços de nem assim, espaços ínfimos, pequenos mesmo, só cabem a cama da pessoa e na cama dela, em cima da cama ali, é onde ela tem a vida inteira dela. E isso porque os nossos erros, né, de projetos, nossos erros de construção, eles são constantemente repassados para os nossos usuários finais. E, bom, a tecnologia, ela vem justamente para resolver esses problemas, ela vem justamente para ajudar a gente nesses problemas. Todas essas tecnologias, todas essas tendências que foram apresentadas aqui, elas são um produto, né, de diversas artes, de diversas ciências, da engenharia, para solucionar esses problemas que a gente tem. Só que você deve estar se perguntando, né? Ai, mas como é que é a adoção de tecnologia? Porque, poxa, a gente vê lá o BIM está demorando tanto para o pessoal adotar, já era para o pessoal ter adotado há um tempão e tudo mais. Então, assim, toda tecnologia ela segue uma curva, né? A gente tem pessoas que adotam logo de cara, a gente tem pessoas que demoram um pouco mais, e a gente tem gente e também tem gente que nunca vai adotar. E o que influencia nessa curva a evoluir mais rápido ou mais devagar? São 5 fatores, fundamentalmente, né? E isso é muito interessante até quando você pensa a nível de implementação. A gente tem vantagem relativa, a gente tem compatibilidade, simplicidade, experimentabilidade e observabilidade. Bom, o que significa vantagem relativa? Bom, a tecnologia que você está tentando implantar de nova, ela tem que mostrar uma vantagem muito maior do que a que você utilizava anteriormente. 2, para ela ser rápida, você também tem que ter uma compatibilidade com o mindset anterior. E esse é o problema que a gente tem fundamentalmente com o BIM. Você tem uma mudança de mindset muito grande, então ela não tem uma compatibilidade lá tão legal. Então, isso às vezes atrasa um pouco a adoção dessa tecnologia, né? Finalmente, a simplicidade. Por que tem gente que às vezes reclama tanto de fazer uma implementação BIM, uma implantação BIM? Porque às vezes a maneira com que elas estão procurando fazer não é tão simples. E daí isso também atrasa a adoção dessas pessoas. Finalmente, experimentabilidade. A experimentabilidade é assim que a pessoa implantou, ela vê um resultado. Isso é mais difícil ainda quando a gente fala em algumas tecnologias, mas é o que faria, por exemplo, a curva andar mais rápido. Quando você compra um iPhone e você tinha um Nokia daquele tijolão, você tem uma melhora, uma experimentabilidade instantânea, né? Agora, quando a gente faz uma implementação BIM, a gente tem uma experimentabilidade mais a longo prazo. Então, assim, quando você está fazendo uma implementação BIM ou uma implementação de uma nova tecnologia, para você conseguir forçar essa adoção de uma maneira mais rápida, você tem que mostrar, você tem que dar um quick win, você tem que fazer a pessoa experimentar benefícios ali no comecinho, entendeu? E daí ali, finalmente, a observabilidade. Então, quanto dessa tecnologia você vê sendo aplicada por aí? Muitas vezes a gente deixa de adotar porque a gente pensa, não está em evidência ainda. Só que isso não é verdade, não é porque não está em evidência que não vai chegar em você. A gente está num mundo cada vez mais integrado, a gente tem players como a Amazon, como o Google, como a Microsoft entrando dentro da parte de construção, e a gente tem que se adaptar a isso. Bom, agora finalmente, né, aqui é só um pensamento que eu deixo, só falando sobre se a gente está substituindo ou adicionando novas tecnologias, porque aqui foi apresentada muita coisa, foi apresentado Digital Twins, foi apresentado MMC, Design for Manufacture, bastante novidade, e daí tem muita gente que fica confusa, né? Tipo, você está falando que o BIM já acabou, você está falando que, nossa, vai ser outra coisa que vai vir para substituir. Na verdade, as novas tendências, elas vêm para somar, elas não vêm para substituir. E assim como o BIM não eliminou... Ixi, sumiu minha voz? Voltou agora, será?
Bom, espero que tenha voltado. Alguém pode falar aqui no chat? Então, tá bom, vamos continuar então. Assim como o BIM não substituiu o CAD, ele se somou ao CAD, porque mesmo em fluxos BIM você tem a utilização do AutoCAD, você, com as novas tecnologias, a mesma coisa. Você vai ter o BIM integrado a essas novas tecnologias e não uma substituição completa. Um jeito que você tem uma história que me faz refletir muito sobre a adoção de tecnologia é essa aqui. Bom, um homem, ele acordou de manhã, ele resolveu pescar. E ele foi pescar e daí ele chegou lá, tal, e viu um outro cara pescando. Esse outro cara estava pescando e ele ficou reparando nesse outro cara que estava pescando, porque parecia que ele estava pescando bastante, sabe? Ele pegava um monte de peixe, só que uma coisa engraçada que ele fazia é que ele media o peixe e alguns ele ficava, outros ele jogava fora. E esse primeiro pescador, né, que chegou lá onde ele estava pescando, ele ficou tão intrigado que ele resolveu ir para o segundo pescador e perguntar: pô, o que você está fazendo, né? Por que você mede o peixe e joga o peixe fora e fica com outro peixe? O que está acontecendo? Por que você faz isso? E daí o outro pescador que estava medindo o peixe, né, ele respondeu: eu tenho uma panela de 30 centímetros em casa, então eu só fico com os peixes que medem menos de 30 centímetros. Os que são maiores, eles não cabem na minha panela, então eu jogo fora. E da mesma maneira com que esse pescador se limita ficando com peixes menores que 30 centímetros, a gente também se limita sem nos dar conta quando a gente fala em tecnologia. A gente pensa assim, minha panela tem só 30 centímetros, eu não dou conta de mais do que 30 centímetros. Então, ao invés de você cortar a cabeça do peixe e aproveitar o que dá, não, você descarta a tecnologia por completo. Então, a gente fica tentando fazer com que a abundância tecnológica caiba na nossa panela, sendo que, na verdade, o que a gente tinha que tentar fazer ou era começar a cortar peixe ou expandir o nosso recipiente, né? E não ficar colocando limites aí no que a gente tem por aí. Então, o futuro ele é super abundante, o futuro tem tecnologias incríveis e tem tudo para salvar a gente. Só que a gente tem que estar aberto para essa abundância. Então, basicamente, onde você tem mais espaço para inovar é dentro de você. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para as perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma pergunta, ou senão a gente pode só bater um papo, tá? Vamos abrir aqui, vou interromper o. Então tá bom. Vamos olhar aqui as perguntas do pessoal e daí depois você me passa as perguntas do Arthur. Bom, o Lucas perguntou aqui, então, como mostrar ao cliente as melhorias da adoção de uma tecnologia, estando ele satisfeito com as soluções promovidas pelas tecnologias atuais. Bom, primeiro você tem que ter um brilho no olho, daí que entra o trabalho de venda, né? Não é porque você é engenheiro civil que você deixou de ser um vendedor. Então, primeira coisa que você tem que entender é que o ser humano, ele vende por natureza. E como que você faz isso? Você faz isso a partir do momento que você não precisa necessariamente mostrar um resultado, porque aquilo, se você for analisar resultado final com resultado final, não é o que a gente quer, né? Porque volta naquela questão da representação da realidade. Às vezes o cara tá ok com aquela representação de realidade que ele tem, às vezes ele não quer mais do que aquilo mesmo. Então, o que você tem que começar a fazer é tentar cativar o brilho no olho da pessoa. Então, sempre que você traz para o lado experimental, que eu acho que é muito o que o Marcelo vai falar na quarta-feira, por exemplo, com realidade aumentada, realidade virtual, as novas possibilidades que ele vai ter, eu acho que isso ajuda você a fazer essa mudança de mindset. Só que quando a gente fala em cliente final, eu não acredito, isso é uma crença minha, lógico que isso está totalmente aberto para debater, para a gente conversar. Eu não acho que a gente tem que chegar para o nosso cliente final, chegou um cara no meu escritório, e eu tenho que falar para ele assim, eu trabalho em BIM. Porque para ele não interessa, entendeu? Para ele não interessa se você faz o suco dele espremendo na mão, suco de limão dele espremendo na mão, ou se você tem uma máquina super high plus que você põe lá o limão e daí sai sozinho, entendeu?
não é por aí que a gente tem que tentar falar, porque o cara nem quer saber o que é BIM, na verdade, o cara nem quer saber o processo que você usa internamente. O que você tem que tentar fazer é justamente trabalhar com os entregáveis, que, mais uma vez, o Wagner vai falar depois de mim. Então, os entregáveis que você vai entregar, as possibilidades que você tem são muito maiores. Então, você tem que tentar vender os entregáveis extras que você consegue oferecer. Você tem que tentar vender o brilho no olho. Você tem que tentar vender essa parte de experiência e não a tecnologia em si. A gente usa a tecnologia, mas a gente não vende a tecnologia. Agora tem aqui uma pergunta do Arlindo Alves. Qual será o papel dos professores de construção civil perante essa tecnologia de processamento que até então era realizada pelo nosso cérebro? Eu fiz uma live há um tempo atrás falando sobre isso, e foi até uma discussão bem bacana. E o que acontece, né? As novas tecnologias, elas vão ter uma capacidade de processamento, sim, mas, novamente, eles não vão fazer o trabalho sozinho. Então, os profissionais da construção civil, eles têm que saber como processar, então você tem que saber como funciona, você não vai deixar de, por exemplo, saber como você faz um cálculo estrutural ou qual é o melhor arranjo de uma sala, mas você vai ter que ter um lado criativo e um lado humano muito maior. Então, na verdade, é aquilo que a gente fala, desenvolvimento de soft skills, ao invés de hard skills. Porque processamento é o que a gente chama de hard skill. É ali você saber fazer uma planilha de Excel, é você saber processar, é você ser ótimo em cálculo estrutural, isso é uma hard skill. Agora, uma soft skill é você ser criativo, você ser inovador. Então, o que resta para o papel do engenheiro é você saber combinar novas tecnologias, porque, por exemplo, aquela Smart Slab, né? Foi feita a proposta pelos arquitetos, você tem um monte de tecnologia aí separada, como é que eu vou fazer para executar isso? Então, tem que ter uma parte de criatividade pela engenharia para você poder chegar naquele resultado. Isso não foi feito simplesmente por processamento de máquina, a máquina não vai te ensinar a construir ainda. Então, você tem que ter essa capacidade de ligar tecnologias, entender como essas tecnologias funcionam e como ligá-las para você chegar no resultado final. Então, assim, os profissionais da construção civil, eu não acredito que eles jamais sejam substituídos justamente por isso, porque a gente tem que ter uma capacidade de adaptação e criatividade muito, muito grande mesmo. Agora eu acho que acabaram as perguntas, então você pode fazer a pergunta do Arthur, Nato. Tá bom, então deixa eu ler aqui. A pergunta do Arthur foi: qual a tua opinião sobre a relação conflito entre essa adoção de novas tecnologias, incluindo o IoT, com o minimalismo digital? Tá, bom, vamos lá. Para quem não sabe, minimalismo digital é uma tendência que a gente está tendo muito forte, né? De escapar desses ambientes que a gente fala de autocontato, porque a gente acaba ficando um pouco estressado, um pouco ansioso no uso de muitas tecnologias. E a gente também tem essa contratendência, né, na parte de IoT. Eu não vejo que elas sejam conflitantes. E eu vou explicar por quê. Tem uma coisa que a gente chama que é quiet design, que é um design calmo, um design quieto para tecnologias. E eu acredito que esses IoTs focados para a parte de casa, eles sejam muito caros. E eu vou dar um exemplo, vamos supor, a gente está sabendo que a taxa de natalidade está cada vez caindo mais e a expectativa de vida está subindo. Então a gente tem muito mais, um número muito grande de idosos. E a gente sabe, não é segredo para ninguém que as pessoas cada vez mais se mudam bastante. Então, vamos supor que eu moro em uma cidade, meus pais moram em outra cidade, meus pais são idosos. Como é que eu vou saber se está tudo bem? E eu não quero ficar ligando para eles toda hora, porque isso interfere tanto no meu dia a dia quanto no dia a dia deles, né? Você tira um pouco da independência da pessoa de ficar ligando toda hora. Então, se você tem um sistema de IoT que consegue, por câmera, te mostrar os seus pais, ou um sistema de sensores que consegue mostrar que eles estão andando, ou que a casa da porta abriu 3 vezes, eu não acho que isso chegue a interferir com relação ao digital minimalismo, né? Que é justamente evitar adotar tantas novas tecnologias.
Eu acho que o problema ele acaba surgindo um pouco quando isso gera uma ansiedade muito grande. Então, é quando você começa a usar gadgets demais que não deixam de fazer sentido. Então, por exemplo, tem uma loja nos Estados Unidos que chama Target e tem uma seção nela que só tem devices de IoT. E nessa seção você tem, sei lá, caderno com realidade aumentada. Você tem o bichinho de pelúcia que faz não sei o que com IoT. Quando você começa a usar muito essas tecnologias de maneira supérflua, eu acho que daí vai de contraponto com o digital minimalismo. Mas eu acho que, no contrário, você não tem uma interferência nenhuma, na verdade, só vem para ajudar. Principalmente quando a gente fala nesse tipo de cenário que eu expliquei, né? Você tem um filho, ou você tem uma avó, ou até um cachorrinho que você quer ver se está tudo bem quando você está longe, você consegue acessar tudo isso de maneira remota. Então, eu acho que isso acaba trazendo até uma tranquilidade e uma paz maior e te evita essa ansiedade que às vezes você tem de ficar olhando rede social e não sei o que para saber se tá tudo ok, de ficar olhando no WhatsApp, mandando mensagem toda hora, tipo, ó, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que, na verdade, até contribui com isso, para te tirar um pouco das redes sociais e te deixar um pouco mais livre para trabalhar. O Isaías de Souza mandou aqui a questão do BIM nas universidades brasileiras. Bom, a questão do BIM nas universidades brasileiras. Eu vou tentar falar assim. Eu acho que, primeiro, o tempo que a gente tem de faculdade por si só, ele já é muito, 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 muito reduzido. Assim, para dar conta de tudo que a gente tem que dar conta. Seja na arquitetura, seja na engenharia civil. O tempo que a gente tem é muito curto para dar conta de todas essas matérias. Eu acho que o BIM poderia ser trabalhado, sim, claro, mas eu acho que, às vezes, o foco da faculdade brasileira, na minha opinião, deveria ser muito mais em gestão, sabe? E deixar o BIM praticamente como se fosse uma residência, igual você tem em medicina, né? Você tem as áreas de residência. E eu acho que o BIM deveria ser um extra, porque para a gente trabalhar em BIM, primeiro a gente tem que entender como constrói, né? E o grande problema em implementação BIM que eu vejo é que as pessoas não sabem como construir. A pessoa tem um escritório e ela quer jogar para o estagiário fazer. O estagiário não faz ou faz mal, por quê? Porque ele não sabe construir. Então, eu não acho que o problema da faculdade brasileira seja a falta da matéria de BIM, sabe? Eu acho que talvez seja o pouco tempo que a gente tem para trabalhar com tantas matérias. Porque falta muito, o que falta muito, muito, muito para as pessoas é a capacidade de pensamento, sabe? É o que limita, é o que limita um pouco. Então, assim, você vê profissionais saindo da faculdade, profissionais que saem da faculdade e não sabem como que as coisas são feitas, né? Porque você teve um excedente de faculdades sendo criadas nesses últimos anos. Você teve, assim, curso de engenharia civil EAD, curso de arquitetura EAD, que dó, né? Porque, assim, eu falo que dó porque a engenharia civil e a arquitetura já são super difíceis de você ter uma noção real do que é uma obra fazendo presencial. Agora, EAD se tornou muito mais difícil. Daí você teve esse excedente de faculdades que foi criado, e daí se você ainda coloca uma matéria de BIM, daí você terminou de acabar com tudo, sabe? Então, acho que talvez a grande saída seria capacitar muito mais essa parte de gestão e construção do que pular direto para o BIM. Bom, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta, Nato? Tem no Insta, né? Então tá bom. Galera, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Tô vendo aqui no chat que o pessoal tá falando que estágio de obra devia ser obrigatório, e é verdade, devia ser obrigatório mesmo. Concordo com o Marcelo ali também falando que devia ser ensinado somente um software, porque pelo menos isso. Ah, não, tem uma pergunta aqui, ó. O MateCRZ, underline, manda pra gente aqui no Insta qual vai ser o novo papel do engenheiro civil de obra no Brasil. Ele deixará de existir? De jeito nenhum.
Talvez vai mudar a forma como a gente trabalha, lógico. A gente não vai ser um engenheiro que vai estar focado na construção em si. Como muita gente falou aqui, a gente vai estar muito focado na parte de montagem. Então, a nossa atribuição vai continuar existindo, continuará existindo os engenheiros civis de obra, porque você tem que coordenar logística quando a gente fala em construção externa e montagem em obra. Tem que ter uma série de logísticas envolvidas. Você também tem coordenação de equipe, você tem coordenação de budget, você tem coordenação de uma série de elementos. Então, o engenheiro civil de obra é um profissional que definitivamente vai continuar existindo. Talvez, o que vai mudar é a forma como ele faz esse gerenciamento, porque você não vai ter mais aquele gerenciamento que você tinha de ataque, por exemplo, para a construção da parede, porque a parede vai chegar pronta, ou então o pilar vai chegar pronto, ou que seja, ou você vai trabalhar com um robô lá e vai ter mais 2 caras auxiliando, mas de qualquer jeito isso envolve uma logística. Então, o engenheiro civil de obra no Brasil não vai deixar de existir, ainda mais quando a gente fala no Brasil, né? Porque a nossa taxa de adoção de tecnologia, a nossa curva acaba sendo um pouco mais lenta, justamente pela simplicidade. Não é tão simples para a gente trazer essas tecnologias de fora para cá, porque a gente tem uma série de processos de aprovação de novas tecnologias, a gente tem uma série de questões que a gente tem que trabalhar. A Lina Lamar mandou aqui, ó, também no chat, ó. Desculpa, Lina, não tinha visto. Ainda bem que você mandou de novo. Desenvolvimento de tecnologias na área da construção civil. Tem curso específico aqui no Brasil? Poxa, de verdade, eu não conheço nenhum curso específico. Mas aqui no Brasil, de verdade, eu não conheço nenhum curso específico. Mas tem a gente. A gente tenta cobrir esse gap. A gente sempre faz eventos como pode e tem as pós-graduações. Se você está interessada, existem cursos fora do país falando sobre essas novas tecnologias. Não são necessariamente cursos que você tem que ficar um longo período fora. Então, eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir para Stanford no começo do ano e eu tive contato com tudo isso bem perto, sabe? Então, existem cursos fora que você pode fazer, cursos de repente uma semana, que você consegue pegar blocado e fazer fora. Se for inovação tecnológica de uma maneira geral e não necessariamente aplicada à construção civil, existem vários cursos, na verdade, online, que são aqueles MOOCs, sabe? Que são cursos gratuitos. Eu até posso indicar alguns do Coursera, que eles até falam sobre como que você consegue prever impacto de novas tecnologias e tudo mais. Tem esses cursos gratuitos online, mas um curso específico em português no Brasil falando sobre isso, eu não conheço nenhum. Tem alguns eventos da Startse também, que eles sempre tentam trazer novidades nessa área. Os eventos que eles fazem geralmente são presenciais, então tem uma troca muito rica, mas eu não conheço mais nada nesse sentido. Deixa eu digitar aqui, são MOOCs, M-O-O-C, M-O-O-C, opa, aqui não tá carregando, M-O-O-C, Nato, digitei para mim, e são do Coursera, tá? Tem do Coursera, tem várias listas, tem até alguns grupos de WhatsApp que compartilham esses grupos. MOOCs são universidades de grande nome, então, tipo MIT, Harvard, Yale, Stanford, que eles resolveram democratizar o conhecimento, então eles fazem esses cursos online gratuitos com certificados para qualquer pessoa fazer. Eles são super acessíveis, sabe? É muito bacana mesmo a troca que você tem nesses cursos, porque eles são bem, bem recentes. Tem mais uma pergunta aqui do Eugênio. Boa noite, você acredita? É a última, né? Porque a gente já vai entrar com o Wagner daqui a pouco.
Boa noite. Você acredita que o papel do engenheiro de produção tende a aumentar no cenário da construção civil, sendo que o BIM pode automatizar muito a obra? Eu acho que cada vez mais, principalmente quando a gente fala em profissões do futuro, é que a gente vê um blend muito grande nessa área de novas tecnologias. A gente tem um blend. Então, assim, por exemplo, eu sou engenheira civil, mas eu trabalho também com a parte de marketing, eu trabalho com outras coisas. Você tem muitas vezes engenheiros da área de TI, né, tipo o Marcelão, que ele atua na parte de engenharia civil também, apesar de ele ser engenheiro civil também, mas você tem muitos profissionais da área de TI trabalhando na parte de construção civil. Então, assim, cada vez mais você vê um blur, não tem mais aquela coisa tipo assim, eu sou engenheiro civil, eu vou morrer dentro de uma obra. Não, você pode fazer várias transições, do mesmo jeito que se você é um engenheiro de produção, você pode fazer essa migração. Larissa, eu não vou poder responder a sua pergunta agora, sinto muito, porque a gente vai ter que. Pode, pode ser rapidinho? Tá bom, não, Nath vai brigar comigo. A partir do momento que o Lean, a partir de que momento que o Lean entra nesse contexto, no começo, no fim, durante todo o contexto barra processo. Na verdade, o Lean ele vai estar desde o começo. O Lean ele vai estar desde o começo da concepção do design até o final na parte de operação e manutenção. Tem até um TCC, um estudo muito legal. Para quem não conhece o Rafael Sachs, ele tem uma tese mostrando exatamente a interface do Lean com o BIM, inclusive no curso BIM Implementação, eu vou estar falando mais sobre isso. E daí ele surgiu com um termo que é muito bacana, que chama Kanban. Então, o Lean ele está sempre ali, desde a parte de design até na parte de construção e até na parte de manutenção e operação. Galera, acho que eu vou encerrar por aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Wagner. Não saiam, não nos abandonem. Eu vou pegar o ursinho para mostrar para o Marcelo. O PP, ele tá de mal, entendeu? Ele foi embora, ele se retirou, ele não quer mais aparecer, mas qualquer momento da próxima palestra ele pode latir. Então, fiquem esperando a participação especial do PP daqui dentro de alguns minutos.